Shalom, meus queridos, vamos ler a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 33, do versículo 11. Hoje é dia do amigo e não tem coisa melhor do que sermos amigos de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diga a eles, como eu vivo, jura Adonai Elohim, não tenho prazer na morte, no morrer do ímpio, mas em fazê-lo afastar-se do seu caminho e viver. Então arrependam-se, afastem-se de seus caminhos maus, pois, porque vocês morreriam, casa de Israel. Vou ler de novo. Diga a eles, como eu vivo, jura Adonai Elohim, não tenho prazer em fazer morrer o ímpio, mas em fazê-lo afastar-se do seu caminho e viver. Então arrependam-se, afastem-se dos maus caminhos, pois por que vocês morreriam? Queridos, aí está a bandeira do Brasil. Eu estou aqui, nesse dia do amigo, com o coração um pouco contrito, por causa de tantas maldades que nós temos visto aí na mídia. Nós não aguentamos mais ver tanta injustiça, tanta roubalheira, tanta maldade com o nosso país e milhões de pessoas morrendo aí com bala perdida, assaltos, acidentes, né? As rodovias, as ruas que deveriam ser maravilhosas, o transporte público, né? A infraestrutura do país está aos frangalhos. Graças a Deus que Deus levantou o ministro Tarcísio Freitas agora para restaurar, colocar ferrovias neste país e melhorar as rodovias, mas ainda falta muito, queridos. Eu quero me simpatizar com os irmãos, com os brasileiros de bem, e eu quero fazer uma palavra aqui, um pronunciamento, algo que Deus colocou no meu coração, profético. E eu quero dizer, vou ler porque eu tive que escrever para não errar, mas aquilo que Deus me falou. Eu profetizo, como servo do Deus Altíssimo, que sirvo a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, há 39 anos, sem fraquejar, sem me desviar. Eu declaro que em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, e a todos os brasileiros de bem, que venha a justiça divina sobre todos aqueles que são malfeitores, a exemplo do político Lula Inácio da Silva, que se denomina por a jararaca, que Deus vai esmagar a sua cabeça em breve, e você vai ser um exemplo da justiça divina para essa nação. Vamos enterrar o seu corpo junto com essa velha política de toma lá da cá, de roubalheira. E eu declaro que aqueles que saquearam juntamente com você, Luiz Inácio Lula da Silva e todos os outros, que saquearam os cofres públicos por décadas do Brasil e mataram muitos, fizeram malfeitos, roubaram bilhões de reais dos brasileiros, mentiram, enganaram a maioria da gente pobre brasileira. Hoje, são mais de 100 milhões de brasileiros sofridos, de vidas sofridas, indefesos, que sofreram esses desvios desses recursos financeiros e dessa má administração por políticos corruptos, empresários corruptos. E eu declaro que vocês tiraram da saúde desses cerca de 100 milhões de brasileiros, vocês tiraram a qualidade de vida na educação, na saúde, na moradia, na alimentação deles. E a dignidade de muitos. E por causa disso vocês serão punidos. A mão do Deus Todo-Poderoso virá sobre vocês. Muitos vão ser arrancados desta terra, porque estão tentando impedir a construção do nosso novo Brasil através do nosso governo de Jair Messias Bolsonaro e sua equipe. Paulo Guedes e todos os outros ministros que fazem parte, que compõem o governo, a
a ministra Tereza Cristina, o Tarcísio, o Mendonça, todos os outros, a Damares, todos aqueles que são parte do governo Bolsonaro e que estão trabalhando para a construção do novo Brasil. Vocês não podem impedir isso de acontecer, porque a mão de Deus vai pesar sobre vocês. Então eu declaro, a partir de agora, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, como nós lemos aqui, mas que se arrependam. Aqueles que ainda têm tempo de se arrepender, se arrependam. Mas aqueles que resistirem ao novo Brasil que estamos construindo, ao novo mover de Deus, o propósito de Deus para o Brasil, para as nações do planeta Terra, que os brasileiros vão levar o Evangelho de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e vai fazer justiça e projetos sociais para a humanidade. Eu declaro, vocês não podem impedir isso. Vocês não podem impedir o plano de Deus. Vocês serão arrancados daqui da terra se não se arrependerem. Vocês não podem impedir o que Deus está fazendo neste país do Brasil. Eu quero ler uma outra passagem que está em Timóteo, que diz sobre a lei de Deus. A lei de Deus é para todos. Mas olha o que diz lá em Timóteo. Olha aqui. Temos consciência de que a Torá não tem por objetivo, a Torá é a palavra de Deus, a Bíblia, Tanakh, né? Os 5 primeiros livros é a Torá, e a Tanakh é a Bíblia completa. Não tem por objetivo a pessoa justa, mas quem negligencia a Torá, descrentes, né? Os incrédulos, os ímpios, os que praticam maldade, os pecadores, que vivem na prática do pecado, quem mata pai e mãe, os assassinos, né? Temos visto aí muitos assassinatos, pessoas sexualmente imorais, quer heterossexuais, quer homossexuais, lésbicas, vendedores de escravos. Hoje estamos falando muito sobre, né, um tipo de tráfico humano, né? Os mentirosos, né, os políticos que ficam prometendo coisas, saem correndo atrás dos povos para pegar a volta e depois viram as costas para ele e traem. Os perjuros, né, as mentiradas e os enganos. E quem age de forma contrária à sã doutrina, que se harmoniza com as boas novas do glorioso e bendito Deus. Então, a lei é para os injustos, é para esses que estão vivendo a prática do mal. E então acordem. Eu quero declarar aqui, né? Quero profetizar aqui, junto com a profeta de Deus, a adoradora Elihana. Eu quero declarar, eu quero orar agora. Eu quero declarar agora. Nada vai impedir o Brasil, a obra de Deus, o propósito de Deus para o Brasil, para nós brasileiros. Nada vai impedir. Nada, ninguém, porque agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. A mão de Deus está sobre o Brasil. A mão de Deus está transformando o Brasil, está levantando homens e mulheres tementes a Deus para entrarem na política, para fazerem o bem. Homens e mulheres, eu sinto aqui no coração para a glória de Deus, de falar algo que veio agora no meu coração para vocês. Em 1992, eu estava na Suíça e Deus tinha me colocado no coração de voltar ao Brasil e realizar um projeto, e Ele me deu o nome do projeto, me deu todo o projeto, chama-se Programa Criança Feliz. Sou fundador, registrei em 1993 para tirar as crianças das ruas. Por que eu quero dizer isso? É porque Deus vai levantar muitos homens e mulheres que estão indignados com tanta injustiça, com tanta maldade, para fazer o bem. Eu não era da área humanas, eu nunca mexi com criança, mas eu não aguentava ver aquele tanto de criança nas ruas de Belo Horizonte, quando eu voltei da Suíça. E há 10 anos antes, Deus tinha pedido para me doar todas as minhas propriedades e bens para ajudar quem cuidava de órfãos, de orfanato, quem cuidava de drogados, quem cuidava de mendigos. Eu fiz e obedeci, fui mundo afora
fazer projetos sociais na África, na América do Sul e em outros países, e Brasil. Mas, voltando ao Brasil, em 92, nós implantamos esse projeto. O logomarca dele é esse aqui, ó. Deus me deu. Aqui nós criamos esse curso do Criança Feliz, tratando a espiritualidade, a criança, restaurando as famílias e reintegrando eles. Quebramos um paradigma de restaurar os laços dele com a família, com as famílias e tal. E eu quero dizer o seguinte, deixa eu mostrar uma outra coisa aqui para vocês. Aqui, ó. Essa foto aqui eu tirei de um garoto no lixão. Em 92, uma senhora me viu e me chamou de traficante e me maltratou. Não sabia que eu era um empresário, que eu era um voluntário. Sempre fui voluntário, gente. Então aqui está o trabalho que nós fizemos. A gente fazia abordagem nas ruas, a maioria drogado, né, cheiravam cola para perder a vontade de comer. Todos eles machucados, cheios de feridas, maltratados, né? Aí a gente levava eles para comer, tomar banho, dar roupas, e a Igreja Batista Central cedeu para nós o templo de 3 andares. Aí nós alugamos algumas casas, e depois compramos a fazenda onde eu morava com os que eram piores. Tinha aula de música, voluntários da Inglaterra, de tudo que é lugar. Aí tinha os albergues, a gente levava os albergues, a casa lá para aqueles que já estavam em processo de recuperação, aqueles que eram drogados se recuperavam. Eu levava para a fazenda para morar comigo os piores e atingimos, resgatamos, gente, cerca de 1.500 crianças e reintegramos a família deles. E às vezes tivemos que construir um quarto ou uma casa inteira para reunir a família toda. E foi possível, porque Deus colocou no meu coração esse senso de injustiça, de não conniver, não aceitar a injustiça. E se você quer saber o chamado de Deus para a sua vida, vê aquilo que está te incomodando. É na política? É na sua vizinhança? É dentro da sua própria casa? Algo que é errado, alguém que fica mentindo o tempo todo, isso te incomoda. Alguém que você vê um mendigo e aquilo te irrita. Que situação, né? As pessoas tratando melhor os animais do que tratando os seres humanos, né? Fazendo aborto, né? Que injustiça aos indefesos, aos inocentes que nem nasceram ainda. Então, tudo aquilo que move o seu coração, que te irrita, te provoca, aí está o seu chamado. Entendeu? Deus me levantou para fazer vários projetos sociais. Eu quero dar esse testemunho aqui, encorajar você que está me vendo agora nessa live. Deus quer te usar. Não espere ganhar na loteria, ter isso, ter aquilo para fazer, não. Comece, você tem mãos? Comece com as suas mãos. Você tem boca? Comece com as suas bocas. Você tem pés? Comece, pisa na terra, entendeu? Pisa, faça o bem, faça com aquilo que você tem. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você tem tempo? Então dá seu tempo, seja voluntário. Ninguém pode liderar ninguém sem antes primeiro não servir outros na visão deles. Você vai ter a sua própria visão, você vai fazer o seu próprio trabalho, você vai ter seus próprios seguidores, quando você aprender a servir outros na visão deles. Eu tive que engolir muito sapo, tive que pagar um salário mínimo por 10 anos numa missão chamada Jovens com Missão e trabalhar como escravo lá, comer canjiquinha, diarreia direto, furarmos o nosso próprio poço, a nossa própria cisterna, bebermos água, construir tijolos e fazer as construções que hoje estão lá, para podermos servir ao Rei dos Reis, servir a Deus. Não me arrependo de nada, que eu estava lá por amor a Ele. O amor de Deus me constrange tanto, que eu sou capaz de renunciar à minha própria vida, como já fiz várias vezes na África e em outros lugares, na Colômbia, no meio de traficantes e outros lugares perigosos nas favelas do Brasil, para resgatar crianças, para fazer o bem. Então eu não tenho medo. Então o que eu quero dizer, o amor de Deus é tão grande na minha vida que eu virei um missionário, que eu virei um servo de Deus, e Deus me usou, e tem me usado e vai me usar mais. Hoje eu sou um minerador, sou um homem de negócios, trabalho na área de mineração, tenho a minha própria mina, mas Deus vai trazer investidores e nós vamos fazer parcerias e vamos investir o recurso
em ajudar crianças pobres no Amazonas, comunidades pobres, carentes lá. Vamos ajudar a formar mais missionários, como nós já fizemos, centenas de missionários, já treinamos e enviamos para vários países. Nós vamos fazer, e com a sua ajuda, com as suas orações, nós vamos vencer. Então, quer saber o seu chamado? Procura saber aquilo que te irrita, aquilo que te incomoda. Comece a orar sobre isso. E ali Deus vai usar você. Se coloca à disposição. Que nem eu, não era da área de humanos, e Deus me usou para criar um ministério, programa Criança Feliz, ser fundador e presidente voluntário por 7 anos e tirarmos 6.500 crianças das ruas de Belo Horizonte. Estou falando isso só como exemplo, porque é a minha vida. Eu acho que a gente tem que ser exemplo. Então a gente tem que falar daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós sabemos e daquilo que é verdadeiro. Então, um beijo a todos e que isso sirva para te encorajar, para você fazer a vontade de Deus, amando a Deus com toda a sua alma, com todo o seu coração, servindo a Ele, né, com toda a sua força e amando ao seu próximo como a ti mesmo. O Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te fortalecer e eu quero orar por você agora. Pai, todos aqueles que vão ouvir essa live, que vão ouvir essa gravação e que têm o desejo de servir o Senhor, fazer algo para o Senhor, que eles comecem, Senhor, com aquelas pessoas que estão ao redor deles, seja no trabalho, seja na escola, na universidade, seja na rua, seja no convívio com as pessoas, aonde eles forem, Senhor, que o Senhor possa usá-los para orar, para interceder, para poder ajudar, para poder repartir com os outros aquilo que eles têm recebido de Ti, Senhor. Um abraço, Senhor, mesmo nessa época de pandemia, Senhor, um abraço, ó Deus, pode confortar alguém que está se sentindo sozinho, se sentindo isolado, se sentindo rejeitado, Senhor, alguém no telefone, falar com alguém, algumas palavras, ouvir alguém, ó Deus, a gente pode fazer muito. Então, Senhor, seja o Senhor derramando este amor que a Eliana está cantando aqui no vídeo dela. Aqui eu parei sem querer, desculpa. Eu queria aumentar. Ela está falando aqui o amor de Jesus. São marcas de amor, né? Marcas de amor por nós. Então, este amor nós não podemos negligenciar. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Eu quero encerrar com essa palavra, gente. Deus já nos amou, já mostrou o seu amor por nós. É esse amor que nos constrange, é esse amor que nós devemos repartir com os outros. Não tem amor maior do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus morreu na cruz por você, por mim. Arrepende-se enquanto é tempo. Aqueles que estão praticando mal, estão roubando, estão mentindo, que estão na imoralidade, na prática de pecados sexuais imorais. Arrependa-se enquanto é tempo, porque Deus já pagou o preço por você. E Ele te perdoa, e aonde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. Jesus te ama, Yeshua te ama, e Ele provou isso na cruz do Calvário. É um presente que Deus te deu, o maior presente. Hoje é dia do amigo. Deus chama a gente de amigos, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que querem agradar a Deus. Então seja amigo de Deus, mude de atitude, deixe esse egoísmo, deixe essa vida centrada em si mesmo, esse hedonismo. Volte-se para Deus, entregue-se ao Senhor, se arrependa dos seus pecados, pergunte a Ele o que você pode fazer que lhe agrade, ajudando o seu próximo, amando o seu próximo, porque Ele já te amou, e Ele está voltando, gente. Jesus está voltando. Ele está voltando, e em breve nós estamos vendo os acontecimentos aí do mundo, nós estamos vendo os terremotos aumentando, nós estamos vendo aí as pragas, né? O Covid, os gafanhotos. Graças a Deus, Deus tem livrado o Brasil, porque
o Brasil, gente, está sob a proteção de Deus. A proteção de Deus está sobre o Brasil, os Estados Unidos e Israel. Nós vimos ontem, né, as orações da Eliana Eliá e a mãe dela, e todos aqueles que participaram da live dela, anteontem, orando pela proteção de Israel, e foram descobertos aqueles depósitos de mísseis, de armas que explodiram, né? E foi misterioso, milhares de mísseis que estavam ali, guardados ali, né? No Irã, explodiram, ninguém sabe como, mas assim, a mão de Deus está protegendo Israel, está protegendo os Estados Unidos, protegendo o Brasil contra essas pragas, porque Deus tem um propósito nessas 3 nações, de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a todos os povos, e aí virá o fim. Jesus está voltando, gente. Conserte-se com Deus, não perca seu tempo, não perca seu tempo, o tempo está encurtando, os terremotos, a intensidade dos terremotos está aumentando, das pragas está aumentando, né, as epidemias, a maldade, os homens estão deixando de amar até os próprios familiares, de amar a Deus, virando as costas para Deus, vivendo uma vida egoísta, avarentos, amantes do dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? E a maldade, né, está assim a escala, né, por causa das drogas, por causa de tantas outras coisas. Então assim, os tempos estão sendo abreviados, o tempo está curto, gente. Não perca seu tempo mais. Faça aquilo que agrada a Deus em primeiro lugar, e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame, porque o amor é o que importa. A fé, ela atua pelo amor. Gálatas 5:6. Se não tiver amor, nada disso adianta, tudo que você está fazendo, porque deste mundo você não leva nada. Você não leva suas riquezas, você não leva seus títulos, você não leva suas propriedades, você não leva nada, a não ser aquelas pessoas que você ganhou para Cristo. Aquelas vão estar como pedrinhas na sua coroa, que você vai depositar diante do Rei dos Reis, o Senhor Jesus, um dia. São as almas que Deus vai te usar para salvar, para levar a Jesus, para conhecê-lo, serem perdoadas, serem libertas, serem transformadas numa nova criatura. Então, deixe Deus tocar o seu coração, deixe Deus falar ao seu coração, porque o Messias está voltando, gente. Eu quero encerrar agora com a Eliana cantando aqui. Shalom. Ouça. Ops. Aí está Jerusalém. Da mesma forma que Jesus subiu no Monte das Oliveiras, ele vai voltar, só que dessa vez ele vai voltar montado num cavalo branco, com seus anjos, com poder. Shalom, meus amigos, sejam amigos de Deus. Aí está Jerusalém. Aí está o Cotel, aonde os judeus fazem as suas orações, naquele muro que era do antigo templo. Aleluia, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Obrigado por aguentarem me ouvir até agora. Que o Senhor abençoe a cada um. Tenha uma excelente semana de vitória, para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus.